Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. O tema de hoje, saúde bucal. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o Dr. Humberto Araújo, cirurgião dentista com larga experiência em Ponta Grossa, quase 2 décadas na cidade. Doutor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Olá, Ney. É um prazer imenso estar participando do seu programa. Agradeço o convite, é um prazer imenso estar contigo aqui. Vamos ver se a gente consegue esclarecer algumas dúvidas ou poder ajudar de alguma forma em algumas informações sobre saúde bucal. Agradeço novamente sua presença e agradeço a você que está em casa nos acompanhando até agora. Por favor, fique conosco, o programa vai ser extremamente útil. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Eletrocometa, qualidade e experiência. Juca Pneus, sempre ao seu lado. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje, saúde bucal. Comigo no estúdio, Humberto Araújo, cirurgião dentista com mais de 20 anos de experiência, ou quase 20 anos de experiência, só em Ponta Grossa. Doutor, vamos começar pelo básico. Quando a gente fala de saúde bucal, nós lembramos, obviamente, de alguns procedimentos bem simples, como, por exemplo, escovar os dentes, passar o fio dental e também usar um bom enxaguante bucal, vez por outra. E não escapamos também das consultas com os dentistas. Mas, para a odontologia, como que os odontólogos, os dentistas, veem uma pessoa que é saudável do ponto de vista bucal? Quem é saudável do ponto de vista bucal? Quem faz o quê? Bem, Ney, veja bem, se a gente for abordar esse tema, essa é uma pergunta que abrange muito em relação à parte bucal. Se formos falar exatamente o que é considerado saudável dentro da odontologia para uma pessoa ter uma saúde bucal saudável, ela teria que ter todos os dentes na boca e os dentes em condições saudáveis. E para a gente ter isso, você sabe que hoje nós sabemos que qualquer pessoa precisa ter uma boa higienização. E essa higienização depende bastante, logicamente, de escovações diárias, o uso do fio dental corretamente, os enxaguantes bucais também são excelentes, são excelentes associações e fatores para favorecer essa higienização. Você sabe que hoje, né, o Brasil vive até um período de avanço na odontologia, principalmente na parte de orientação. Então, hoje, existem esses programas de orientação em escolas, em orientação aos alunos já desde o berço, desde o maternal, para que os alunos tenham e se acostumem, né, com esse programa de higienização. Então, as visitas semestrais que preconizamos na odontologia são essenciais para a gente poder manter esse nível de higienização correta e boca e dentes saudáveis. Veja, o senhor fala de um quadro próximo do ideal, né, em relação a uma pessoa que é considerada pela odontologia como alguém saudável. No Brasil nós temos uma situação socioeconômica que é complicada e a manutenção da saúde como um todo é complicada. Até a colocação de flúor na água tratada foi uma iniciativa, se eu não me engano, do regime militar, para tentar diminuir o número de cáries na população. O Sistema Único de Saúde, ele oferece tratamento dentário. Pelo menos em cidades de médio e pequeno porte, o tratamento dentário, principalmente de médio porte, como Ponta Grossa, ele é bem executado. Ponta Grossa ainda é privilegiada em relação a isso. O curso de odontologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, em particular, ele é muito bom, é muito bem conceituado, isso já há muitas décadas. E os dentistas que vêm aqui trabalhar acabam se tornando também profissionais de excelência, porque é um polo de excelência. A questão é que essa, como eu posso dizer, injustiça social tem que, às vezes, ser superada com um pouco de criatividade. E que recomendações o senhor daria para as pessoas que estão nos ouvindo agora sobre medidas profiláticas? O básico que eu mencionei na pergunta anterior seria recomendável, além de outras ações? Veja só, Ney, como a gente fala aí, como você falou do Sistema Único de Saúde, hoje nós temos, Ponta Grossa realmente é bastante privilegiada de profissionais, né? Temos excelentes profissionais da área odontológica em Ponta Grossa, mas o Sistema Único de Saúde, o sistema público,
ele também oferece à população o tratamento odontológico, né? Claro que ele tem algumas restrições, né? Em relação a alguns tratamentos estéticos, a tratamentos com uso de próteses, enfim, ele faz o básico da coisa, né? Até onde vai a sua liberdade, onde tem a sua limitação. Em relação ao flúor, você até comentou, existe um fator curioso que eu não sei se você lembra, eu pelo menos na minha época, na escola eram aplicados aos alunos, né, pelo menos uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias ou 30 dias, as aplicações de bochechos com flúor, né? O flúor ajudava, acreditava-se também bastante que o flúor ajudava a prevenir as cáries, né? Então fazia-se esse uso de fluoretação semanal, ou quinzenal, ou mensal, para ajudar a prevenir. Só que hoje, a partir de meados da década de 80, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, preconizou que em todas as torneiras, no saneamento básico, a água já contivesse, né, o flúor. Então hoje, nas nossas torneiras de casa, nós temos o uso do flúor, exceto essas cidades que não têm, as cidades menores, que não têm ainda o saneamento básico, que infelizmente no Brasil todo passa por isso, ela não tem essa água tratada e necessita a criança fazer o uso do flúor. Então, na nossa época, a gente fez muito isso. Ia na escola, fazia um bochecho uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, para evitar isso daí. Hoje em dia, nós já temos a torneira, o próprio flúor, o que exclui nas escolas o uso do flúor. Até porque o flúor em excesso, ele causa também alguns malefícios ao dente, né? Que seria o que a gente chama de fluorose, né? Que ele ajuda a desgastar, a causar alguns defeitos em esmalte e dentina no dente. Então, hoje em dia, em excesso também ele causa alguns danos no dente. Mas o Sistema Único de Saúde oferece realmente um programa bastante completo em relação aos fatores emergenciais de odontologia, tanto em Ponta Grossa como no Brasil todo, né? Medidas profiláticas como foram mencionadas, por exemplo, o básico operacional, né? Escovação. 3 vezes ao dia ou sempre após cada lanche ou refeição? Veja só, né, escovação, claro que seria o ideal a gente dizer que depois de toda alimentação todo mundo teria que escovar os dentes. Devido à correria do dia a dia e até é muito difícil você ter alguém que tenha disponibilidade e tempo para depois de toda a alimentação, todo o processo de alimentação, ele tirar a escova do bolso ou da bolsa, né, no caso de mulher, no caso feminino, e fazer a higienização. Mas a gente preconiza que ao menos 3 vezes ao dia fazer o uso da escovação, né? De manhã, à tarde, à noite. Esse é o mínimo de um programa de higienização que temos que nos habituar, né? O uso do fio dental teria que ser usado também frequentemente após toda a escovação. Então, as visitas também ao dentista também seriam a cada 6 meses. Porque por mais que a gente pense que escova bem os dentes, embaixo o problema que causa bastante dano aos dentes, aos tecidos dentais, é por baixo da gengiva, né? Então seria até uma falsa afirmação você pensar como um exemplo que todo dentista, então, no caso, ele não precisaria fazer uma limpeza no dentista, porque ele sabe escovar os dentes como ninguém. Teoricamente, ele sabe todo o processo de escovação. Só que por mais que mecanicamente a gente escove da maneira correta, existem algumas regiões do dente que nós não conseguimos acessar. E essas regiões vão acumulando placa bacteriana. A placa bacteriana nada mais é do que um biofilme de todo o resto alimentar que temos na boca. Durante o processo mastigatório da alimentação, nós comemos, mastigamos, engolimos, digerimos esse alimento, só que microscopicamente ele vai se acumulando um pouco de restos alimentares embaixo da gengiva. Essa placa bacteriana vai se acumulando e com o tempo ela vai se calcificando, formando o tártaro, né, que a gente chama popularmente. Esse tártaro, essa placa bacteriana acumulando-se embaixo da gengiva vai começar a prejudicar tecidos dentais, que seria a parte de gengiva e a parte óssea, ou seja, a sustentação do dente. Com o avanço desses problemas, o dente vai perdendo, além da sua sustentação, vai tendo uma mobilidade que o paciente percebe e ele, infelizmente, ele leva à perda do dente. De quanto em quanto tempo devemos visitar o dentista? A preconização correta seria ao menos de 6 em 6 meses, né? 2 vezes ao ano, semestralmente fazer uma limpeza. Eu costumo dizer assim para os meus pacientes, e a gente sabe assim que é uma revisão que a gente sempre faz, né? Então eu costumo fazer um exemplo assim meio hipotético, a gente diz assim, então é igual um carro, você vai levar teu carro lá fazer as revisões, você vai gastar a revisão, trocar um filtro de óleo, trocar o óleo e acabou.
No dentista é a mesma coisa, você vai lá no dentista, você fazendo as suas revisões corretamente, você vai gastar o tempo de ir, vai gastar o preço, o custo de uma consulta. Quanto mais tempo você demora para ir, você vai se preocupar mais, você vai gastar mais tempo e vai gastar mais dinheiro, no caso. Então, você fazendo as manutenções corretamente, você não se preocupa com isso. Ótimo. Doutor, existem alguns paliativos em relação à escovação que são adotados e propagados através da indústria da publicidade. Por exemplo, aquela pasta de dente líquida que as pessoas usam como bochecho, isso substitui a escovação ou ajuda de alguma forma quando não há possibilidade de escovar os dentes durante o dia? Infelizmente, o único processo de higienização é a mecanização, ou seja, a escovação com escova dental. Existem alguns fatores aí que a gente vê realmente em mídia, tem que fazer bochecho, tem que usar pasta de tal tipo, pasta de outro tipo. A escovação é um exemplo assim, quando eu fazia a faculdade, eu vou dar um exemplo rápido e básico, assim, quando eu fazia a faculdade, tinha um professor meu de bioquímica que fez uma pesquisa justamente sobre isso, que ele usou 3 grupos e que usou os 3 grupos com escovação, sem absolutamente nada, apenas com água, escovação com creme dental e outros sem escovação nenhuma. E tanto a escovação com o creme dental como sem escovação, eles deram o mesmo resultado. Quer dizer, digamos, se nós escovássemos os dentes corretamente só com a escova e com a água, não existe uma desculpa de você dizer que não vai escovar os dentes porque não tem um creme dental. Então use apenas a escova, porque a mecanização é que remove isso daí. Os enxaguantes bucais, eles servem mais porque eles contêm flúor também e contém aquele gostinho bom que fica na boca. Após a escovação, você faz um bochecho, você sente aquele frescor. Então isso não seria um paliativo, ele auxilia no processo de higienização, mas sozinho ele não funciona. Então nada melhor do que a higienização mecânica, ou seja, a escovação com escova sempre macia. Então tem no mercado da área da saúde, odontológico, aí você vai na farmácia, vai no mercado, existem vários modelos de escovas dentais. Escova média, macia e dura. Para quem tem todos os dentes na boca, é sempre escova macia. Escovas médias, escovas duras, é simplesmente para higienização de quem usa próteses, que tira a prótese da boca e escova os dentes. Para quem usa dentadura ou próteses removíveis. Perfeito. Aliás, o esclarecimento foi mais do que útil. Em relação agora eu tenho que perguntar isso, me desculpe, Claro. Pode parecer meio bobo, aquelas gomas de mascar que dizem que substituem parte da escovação. Eu já ouvi publicidade nesse sentido. É óbvio que não faz isso, né? Veja só, existe um mito, né, que diz que goma de mascar, tem algumas gomas, tem na Europa isso aí. Sem açúcar, né? Isso, eu vi isso daí também, eu fiquei um tempo na Europa, né, em Portugal, fiquei 1 ano trabalhando por lá, e eu via muito isso daí. Então lá tinha alguns materiais usados na odontologia realmente que falava sobre isso aí, que prometia isso. Mas ele dizia que se você usasse aquele creme dental, aquela goma dental, ela já tinha flúor e tal, e não precisava fazer a escovação. Infelizmente isso aí não funciona. Ele não funciona, porque ele ajuda a acumular, ele joga ainda mais os restos alimentares para baixo da gengiva. Uhum. Essas gomas de mascar que a gente utiliza hoje em dia, eu não posso falar marcas comerciais, mas todos sabemos que dá aquele gosto, que tem um gosto até forte, mas ele serve mais para um frescor na boca. Só isso. Só isso, nada além disso. Perfeito. Embora o senhor tenha dito a pesquisa feita pelo seu professor, ou seja, a escovação com ou sem creme dental, mas o ato mecânico de escovar já causa um bom resultado? Com toda certeza. Uma escova sempre macia, como o senhor mesmo disse. Existem cremes dentais que são mais ou menos indicados? Ou creme dental realmente só para quem tem dente sensível? Nós temos hoje no mercado odontológico, né, em farmácias, em mercados, em supermercados, nós vamos no mercado, nós vemos umas 50 marcas de cremes dentais. É um monte. Você tem que escolher um creme dental que você se adapte. Então, todo o creme dental que contenha pelo menos o flúor, ele faz o mesmo efeito, cada um tem a sua função.
mas eles fazem o mesmo efeito fazendo a higienização e a mecanização correta. Os cremes que têm dessensibilizantes, né, que tem algumas marcas que realmente tiram a sensibilidade, são para determinadas situações. Então, por exemplo, tem um creme dental que é bastante famoso aí, que ele promete tirar a sensibilidade dos dentes. Não significa a pessoa que tenha dor de dente que ela possa usar aquilo ali. Aquilo não é para dor de dente. Aquilo ali é para dessensibilização de um dente que esteja com uma raiz exposta, que tem uma erosão próxima à gengiva, que a gente chama nível cervical, né? Que a gengiva sobe, expõe uma parte do dente ali, que é a dentina e o cemento, que causa sensibilidade. Ele serve para isso, mas ele não resolve o problema. Ele é um método auxiliar para diminuir a sensibilidade. Para pacientes que fazem um tratamento clareador, né, para quem está em tratamento de clareamento, tanto em consultório quanto o clareamento caseiro, ele causa um pouco de sensibilidade, ele pode fazer o uso desses cremes que contêm dessensibilizantes. Mas independente do qual creme dental, hoje em dia é o que você se adapta melhor, né? O que mais vale é a mecanização e a higienização correta. Escovas de dente, as cerdas cederam, aí já é o ponto de trocar? Sim, toda escova dental ela tem mais ou menos, em média, a gente diz, uma validade de 3 meses. Né? Tem gente que usa 1 ano, 2 anos a mesma escova. Isso já não tem função nenhuma. A partir do momento que a gente percebe que as cerdas da escova começam a se abrir, é a hora de você trocar. Porque ela já não tem mais o mesmo efeito mecânico de como ela tinha antes. Então, as escovas têm que ser trocadas a cada 3 meses, ou então o tempo que ela vai abrindo. Então, eles não têm função nenhuma. E a força que se aplica, é preciso escovar com força ou simplesmente passar a escova sobre o dente? Sem força. Quando você utiliza força na escova dental em cima da sua gengiva, do seu dente, você acaba machucando os tecidos dentais, ou seja, a gengiva. Você tem que sempre fazer movimentos circulares, tentando escovar os dentes em todas as regiões, em todas as direções. Sempre movimentos circulares e sem nenhuma força. A mecanização não requer força, requer simplesmente jeito e tentar escovar todos os lados, né? Popularmente falando, todos os lados do dente. A parte de fora, a parte de cima, a parte de dentro, a parte de trás. Você tem que tem que se adaptar a uma mecanização que você se acostume a tentar higienizar de todos os lados do dente, né? Popularmente falando. O mau hálito, vamos imaginar a seguinte situação, a pessoa segue os padrões de higienização da maneira mais correta possível, mas tem mau hálito. Isso significa que ela tem um problema bucal que deve ser investigado, no mínimo, pelo dentista? Não necessariamente, né? O mau hálito ele é causado devido à fermentação também da saliva. É claro que o acúmulo de placa, o acúmulo para quem tem os dentes com algum processo carioso, ou seja, cárie no dente também, claro, ele causa um desconforto grande para a pessoa, né? E também ele causa realmente um mau cheiro. Mas o mau hálito em si, ele não é necessariamente única e exclusivamente causado para isso. Para quem tem os dentes saudáveis e tem um mau hálito, às vezes ele pode ter algum problema relacionado à parte gástrica, né? Ou seja, algum problema de esôfago, algum problema de pH, ou seja, o grau de acidez da saliva, que ele com o passar do tempo ele aumenta esse grau, a saliva fica um pouco mais ácida e causa realmente um desconforto em relação ao mau cheiro. Então tudo isso tem que ser investigado. Quem investiga isso aí inicialmente é o cirurgião dentista, é o dentista, seu dentista habitual, faz uma limpeza, vê como estão todos os seus dentes numa condição no geral, né, como um todo, e caso você o paciente ainda tenha esse desconforto do mau cheiro, aí ele é encaminhado normalmente para um gastro, né, para um médico gastro da parte digestiva, para poder investigar e relacionar onde é a causa realmente disso. Quando eu estudava jornalismo na UEPG, os alunos de odontologia corriam atrás de colegas de universidade, não necessariamente de curso, como cobaias nas aulas práticas. E acabávamos, o prédio na época ali no Campo Central, não era tão grande, desenvolvendo laços de amizade com os estudantes de vários cursos, né? Um estudante de odontologia uma vez me disse, e eu ouvi isso com um professor, que o beijo é a forma mais genuína de demonstração de confiança. Porque é tanta bactéria que se tem dentro da boca que alguém aceitar beijar você
já é um ato de confiança. E eu me lembro que eu dei risada na época, mas não acreditei muito. Depois eu fui fazer uma leitura à parte e ouvi até um cidadão dizer o seguinte: se você quiser ser cruel com alguém na hora de matá-lo, fique sem escovar os dentes durante uma semana, morda-o e dentro de algum tempo ele vai morrer de septicemia, ou seja, infecção generalizada. Nós temos tantas bactérias assim na boca? Temos, hein? Temos mesmo. A boca é um dos locais mais contaminados que nós temos no corpo humano. Até porque a gente se alimenta pela boca, nós falamos pela boca, respiramos pela boca, pelo nariz, né? Mas a boca é o primeiro acesso que nós temos para a alimentação. Associado ao fato de que o nosso corpo todo ele é dotado de bactérias, nós temos uma flora bacteriana em todo o órgão do nosso corpo. A boca também tem essa flora bacteriana. Ele sempre deve haver um equilíbrio entre as bactérias do bem e as bactérias do mal. Associado também ao fato de que nos alimentamos pela boca, falamos pela boca, estamos às vezes comendo alguma coisa que está contaminado, para ali em cima, coloca, põe alguma coisa na boca, criança principalmente. Então, realmente, na boca existem pesquisas, nós podemos entrar em vários sites de pesquisa que a pessoa pode comprovar, temos milhões de bactérias na boca. E em relação ao beijo que você falou, realmente a cárie e a periodontite que é causada pelo acúmulo de placa, nada mais é, como o próprio nome diz, a placa bacteriana é causada por bactérias. Isso nós temos na boca e na saliva. Então, realmente, quando a pessoa dá um beijo em outra pessoa, automaticamente ela transmite, existe uma troca de saliva. E nessa troca de saliva, existe a saliva, pode haver a salivação contaminada de uma pessoa e passar para outra pessoa. Inclusive, doenças são repassadas dessa forma, né? Então, doenças, algumas viroses também são repassadas pelo beijo. Realmente, isso aí é uma coisa que preocupa bastante. E realmente, infelizmente, né, funciona dessa forma. Eu cheguei, inclusive, a ouvir alguém dizer o que eu vou repassar agora, então, por favor, não interprete a pergunta como um ato de ignorância, mas simplesmente como uma confirmação ou não de algo que foi dito. As bactérias que acabam gerando a cárie podem ser passadas através do beijo, por exemplo? Podem sim, perfeitamente. As bactérias, para quem tem cárie, é que assim na odontologia, quando a gente visualiza assim uma boca, né, tem coisas muito feias, tem coisas que para quem não é acostumado a ver se assusta bastante. Então, para uma boca que esteja bastante contaminada, com problema periodontal, com problemas de cárie, aquilo é um foco de bactérias, e das bactérias do mal, que a gente diz. Então, a salivação dessa pessoa também é contaminada. Então, se ela beija, se uma pessoa que tem a boca totalmente contaminada, com cárie, com problema periodontal, e se ela beija uma pessoa que é saudável, com os dentes saudáveis, infelizmente ela vai estar passando bactérias que ela tem de cárie, bactérias da parte periodontal, vai estar repassando para essa outra pessoa que tem a boca saudável. Agora, a proliferação dessas bactérias por essa pessoa depende também bastante do organismo, da resposta biológica do próprio organismo em relação a essas bactérias e a escovação da pessoa. Ou seja, da imunidade da pessoa, perdão. Não, eu entendi. Para encerrarmos esse bloco, eu gostaria de saber o seguinte, outra dúvida que é comum entre as pessoas, quando os dentes começam a quebrar, isso é sinal apenas de bruxismo ou pode ter algo mais complicado por trás? Lembrando, eu gostaria que o senhor explicasse para as pessoas de casa o que é bruxismo. Bem, Ney, a questão de fraturas, ou microfraturas do dente, pode ser causado por vários fatores, né? O bruxismo, como você falou, nada mais é do que o ato de ranger os dentes. E, na maioria dos casos, a pessoa adquire ou desenvolve essa parafunção que a gente diz, né, esse costume, de maneira inconsciente, ou seja, durante o sono. E uma grande parcela disso, mais do que a maioria das pessoas que contém esse problema, ele às vezes não acredita que ele tem esse problema, porque ele desenvolve durante o sono e ele não vê. Então, o ato de apertamento dos dentes e ranger os dentes, logicamente, ele causa um desgaste bastante grande nos dentes. E os dentes automaticamente vão perdendo um pouco de estrutura e chega uma hora que ele realmente se fratura. As fraturas dentais ocorrem naturalmente. Eu posso hoje sair daqui à noite, comer alguma coisinha, ou à tarde, eu como um inocente amendoim. E os meus dentes, um exemplo, são totalmente saudáveis. Mas naquele amendoim eu dou uma mordida meio forte no dente, o dente se fratura.
Quando você tem uma parafunção associada a isso, você deixa o seu dente um pouquinho mais fragilizado. Então, a probabilidade de você ter uma fratura, ou uma quebra, de uma restauração, ou de um próprio dente aí, por qualquer alimento, ou até pelo bruxismo, ele é iminente em qualquer uma dessas situações. E o bruxismo, ele contribui bastante para haver fratura, realmente. E o bruxismo, a gente tem muitos pacientes que têm isso daí, e realmente, como eu falei anteriormente, ele não sabe que ele tem. A gente só percebe isso quando ele vai no consultório, e é um paciente jovem, ou dependendo da idade, a gente consegue avaliar o nível de desgaste que ele tem nos dentes. Aí a gente orienta para os tratamentos convencionais. Que existe, aliás, né? Existe bastante. Doutor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Eletrocometa, qualidade e experiência. Juca Pneus, sempre ao seu lado. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje é saúde bucal. Comigo no estúdio, o dentista, cirurgião dentista, doutor Humberto Araújo. Doutor Humberto, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre outros temas. Nós ficamos em cima do básico no bloco anterior, porque nem todo mundo conhece o básico. Diga-se de passagem, eu acho que determinados conhecimentos das mais diferentes profissões deveriam ser incluídos como matérias, como disciplinas, dentro do ensino fundamental e médio. Por exemplo, administração, noções básicas de administração, noções básicas de saúde bucal, eu acho essencial, noções básicas de saúde, mais ainda. Eu gostaria de conversar com o senhor sobre outros tópicos. Primeiro, a odontologia evoluiu muito nesses últimos anos? A odontologia está indo para um caminho que a evolução faz parte de qualquer área, né? Mas falando especificamente da odontologia, a odontologia está numa fase da era moderna, que a gente diz, onde muitas coisas novas, muitas coisas cientificamente estão sendo testadas e comprovadas, que nós teremos surpresas muito grandes aí nessas próximas décadas. Para você ver se a odontologia, existem relatos da odontologia desde os primórdios da humanidade. Então nós temos alguns casos assim que foram achados arcadas de egípcios de 1000 anos antes de Cristo, 1500 anos antes de Cristo, que eles até ornamentavam os dentes com pedras preciosas. Existe uma foto que qualquer um pode achar no próprio Google, de alguns egípcios também que colocavam tiras de cobre ou tiras de tântalo, que eram utilizadas antigamente, para segurar dentes, quando havia perda. Então, assim, a odontologia já vem de muito antes, né? E isso teve uma evolução bastante grande, como toda a área, principalmente na área da saúde. Mas nós começamos a entrar, digamos assim, nessa parte de evolução clínica da odontologia no início do século XX. Então, em 1880 e tantos, começou a ser inserido clinicamente a odontologia em instituições de ensino, né, nas instituições antigas, que era utilizada a odontologia. A odontologia avançou de uma forma extraordinária, hoje em técnicas, em pesquisas, em materiais, em tudo. Então, antigamente usava-se bastante, falando do básico, começando do básico, né? Hoje ainda usa-se bastante, né, em relação a materiais restauradores, por exemplo, né, um dos exemplos, que usava-se bastante amálgama, né? Então, hoje tudo está voltado à estética. Então, hoje os materiais são mais biológicos, são mais aceitáveis no organismo, e tudo é voltado para a estética. Então, hoje nós utilizamos, por exemplo, o material restaurador, mais os materiais brancos, que são a base de resina, são as resinas compostas. Antigamente eram resinas acrílicas, né, causavam danos ao dente, a resistência não era a mesma, ela escurecia com mais facilidade. Hoje existem materiais cerâmicos, existem uma série de inovações que ocorreram aí em meados aí do século passado para cá, que mudaram completamente. E desde o início agora desse novo século, nosso, de 2000 para cá também, ele avançou consideravelmente em técnicas, em materiais, em tudo. E existe uma gama de fatores aí que nós poderíamos ficar conversando o dia todo aí sobre esses avanços.
Entre esses materiais que o senhor acaba de mencionar, eu particularmente lembro do amálgama, né, era muito resistente, durava décadas em alguns casos, se a pessoa se cuidasse. E as resinas elas já são uma novidade, digamos assim, dentro da nossa realidade cotidiana. E também lembro, obviamente, da broquinha infernal, né? Aquele barulho que fazia qualquer marmanjo tremer de medo na cadeira do dentista, né? O que é muito curioso, né? Porque é mais psicológico do que real, já que normalmente nesse estágio o dente se encontra anestesiado, né? Então não há motivo para ter medo do dentista. E as resinas, elas têm hoje um papel psicológico muito interessante, porque quando se abre a boca, não fica aquela camada prata aparecendo, né? Ou seja, nós temos o conforto psicológico de conversar com alguém sem o receio que a pessoa perceba que a nossa boca parece a de um vilão de desenho animado, né? E hoje as resinas elas são realmente resistentes? Isso é uma pergunta básica inicial, mas acoplada com uma outra. Aquele bendito feixe de luz que inventaram, né, para secar a resina, realmente funciona? O tratamento a laser hoje é utilizado em larga escala? Bem, veja só, em relação São a materiais... três perguntas em uma, né? Sim, não, mas isso aí é sem problema. Veja só, as resinas que estávamos falando, né? Ou as restaurações antigas em amálgama. Hoje nós ainda temos dentro da odontologia, os dois materiais mais utilizados que a gente classifica como materiais diretos restauradores, que é o que você vai no consultório, o dentista já tira uma fratura ou uma cárie que você tenha e já restaura. Nós chamamos isso de restaurações diretas. Nós temos a resina e o amálgama, que ainda é utilizado. O amálgama ainda é utilizado. Ele é utilizado hoje em dia mais em programas e sistemas públicos de saúde, né? Mas em consultório dentário particular, dificilmente você vai utilizar o amálgama. Mas o amálgama foi muito utilizado aí desde década de 50, 60 até os dias de hoje ainda, e realmente é um material restaurador que funciona. Só que, como eu falei para você, tudo está voltado hoje em dia à parte estética. Então, logicamente, as resinas compostas foram desenvolvidas para substituir o amálgama, também na parte estética, tanto na parte estética, que seria o branquinho, quanto na parte funcional, ou seja, na dureza e na resistência. Dentro do mercado odontológico, nós temos uma infinidade muito grande de marcas comerciais e qualidades de resina. Para cada situação existe um tipo de resina. Existe resina utilizada somente para dentes anteriores, que não são submetidas a tanto estresse ou carga mastigatória, e existem as resinas também utilizadas para dentes posteriores, ou seja, que são mais resistentes à mastigação, ou seja, são fabricadas justamente para resistir a um processo mastigatório mais intenso. É interessante que você falou do bendito barulho do motorzinho. Isso aí realmente existe e assusta muita gente. Mas hoje em dia isso também ele acabou, né? Não que ele acabou, ele existe ainda uma outra forma da gente driblar isso aí. Eu, inclusive, utilizei numa pesquisa que eu fiz quando eu fazia um curso em Campinas, um mestrado na área de dentística em Campinas, que eu falei sobre o CVD. CVD é uma tecnologia que, ao invés de ser utilizado a broca rotacional, que é o que causa o barulhinho do motor, é utilizada essa broca no ultrassom. Então, o barulho do motor nada mais é do que a rotação da turbina que a gente chama de caneta odontológica, né? Que é a turbina. Então, o barulho, se eu pegar a minha turbina e ligar ela, sem a broca, ela vai fazer o barulho. O barulho é da rotatividade dos rolamentos da turbina. Então, é isso que causa o barulho. Mas é lógico, nós entramos num consultório, escuta aquele barulho, é terrível. Então, mas hoje em dia existem essas brocas que, ao invés de serem utilizadas rotacionalmente, elas são utilizadas, adaptadas ao ultrassom. Por que não é utilizado isso aí corriqueiramente nos consultórios? Porque ainda é uma novidade e é caríssimo esse tratamento. O custo disso daí é alto. Então, assim, e ainda essas brocas rotacionais, apesar de elas causarem o barulho e o desconforto traumático, psicológico para o paciente, ela funciona de uma maneira melhor do que ainda utilizado no ultrassom. Porque eu vou dar um exemplo assim básico. O que eu levaria para fazer uma cavidade 5 minutos, com uma broca utilizada no ultrassom, eu vou demorar pelo menos o dobro do tempo. E o custo é mais alto. Mas existe ainda isso aí, ao invés de utilizar a broca no rotação, coloco no ultrassom. Funciona.
A questão da luz que você falou, se essa luz existe, funciona ou não funciona, aquela luz que você vai no dentista, o dentista põe aquela luz para, entre aspas, endurecer, leigamente falando, ela serve justamente para dar o processo de presa, ou seja, de endurecimento da resina. Aquela luz, ela tem uma miliamperagem que é calculada justamente para ela ativar a resina, que é um material, existe um componente na resina, que ele deve ser ativado com essa luz para ele causar o endurecimento. Então, por exemplo, o amálgama, quando você faz uma restauração de amálgama, a ativação dela é química. Ela não precisa de uma luz, não precisa de nada. Você coloca o amálgama, ele é molinho e você vai moldando ele ali com um instrumental e ele demora em média aí de 5 a 10 minutos para ele endurecer. A resina não, eu coloco ela que ela é fluida ou ela é mais viscosa, né, conforme a consistência da resina que eu utilizo, e eu uso aquela luz para a ativação da presa, ou seja, para o endurecimento da resina. Então aquela luz serve para o endurecimento. O laser é utilizado, já foi também bastante estudado dentro da odontologia, que é utilizado também para o clareamento a laser, ele é utilizado como método terapêutico dentro da odontologia também. Então, nos anos 80, que foram consideradas as pesquisas iniciais do laser, não sabia-se ao certo qual seria o benefício do laser para o dente. Até porque o dente existe no meio dele uma polpa, um nervo, ou seja, existem células vivas dentro do teu dente, do meu dente, do seu dente e de todo mundo. Então esse laser que foi utilizado em pesquisa inicialmente, não tinha-se ainda a segurança de utilizar um laser. Existe o laser de argônio, o laser de xenônio, existe uma infinidade de luzes que são utilizadas como laser. Então essa temperatura, às vezes, do próprio laser que foi estudado anteriormente, ele causava um dano à polpa, ou seja, ao nervo. Ele esquentava demais, causava necrose do dente. Então até chegar a um ponto, até onde era usado clinicamente um laser dentro do dente, foi-se uns 20 anos de pesquisa para hoje ser utilizado com segurança dentro de um consultório. Então hoje, por exemplo, nós utilizamos o laser, ou até a própria luz, o LED, utilizado para o clareamento e até para alguns trabalhos de recuperação, ou seja, para algum problema, às vezes com o paciente tem afta na boca, é utilizado o laser terapêutico, para sensibilidade dental, quando o paciente também faz o clareamento, existe um outro tipo de luz que é utilizado para diminuir a sensibilidade do dente. Então os lasers são inseridos dentro da odontologia, dentro de um contexto clínico na odontologia, mas cada um com seu uso e sua função. Doutor, nós temos, à medida que envelhecemos, falhas, ou seja, os dentes se quebram, né? Nós perdemos esses dentes por vários motivos. Às vezes nem é culpa nossa, né? Fazemos a nossa parte como pacientes, mas infelizmente eles acabam não respondendo. E às vezes se faz necessário colocar um implante. Parece que essa, inclusive, é a sua área de especialidade, né? Também. Tá. E eu gostaria que o senhor nos dissesse como está a tecnologia em odontologia hoje para implantes. E veja só, Ney, a implantodontia ela teve uma evolução bastante grande também. Hoje, falando de implantodontia, como eu falei para você, desde os primórdios da humanidade, também foram achados esses crânios, essas mandíbulas e maxilas em tumbas, né, da época egípcia, que utilizava assim, a substituição de dentes ausentes até com me falta o nome, cunhas de marfim inseridas e marteladas dentro do osso para substituir um dente. Então aí surgiu, entre aspas, assim, o que a gente chama do início da implantodontia, que a implantodontia seria a reposição do elemento dental por um elemento que vai fixado dentro do osso, em cima desse implante que hoje é chamado, ele vai o dente. Então, assim, a odontologia moderna foi inserida dentro do contexto clínico a partir dos anos 70. Né? Nós temos hoje, dentro da implantodontia, as pesquisas que foram utilizadas dentro dos implantes que a gente chama hoje, que é o que vale a pena a gente falar, os implantes hoje chamados e classificados como autorrosqueáveis, né? Os implantes rosqueáveis que foram inseridos dentro do contexto odontológico na década de 70. Foram desenvolvidos e pesquisados por um pesquisador chamado Brånemark, né, que a gente considera o pai da implantodontia moderna, que ele descobriu que, fazendo pesquisas, ele por sinal era um médico, ortopedista,
que fazendo pesquisa de microcirculação sanguínea em tíbias de coelho, que essa era a pesquisa dele, ele descobriu que ele utilizava titânio, ele descobriu que o osso da tíbia dos coelhos reagia positivamente com o titânio. Então ali foi se desenvolvendo o titânio e ele desenvolveu uma técnica que o titânio seria inserido dentro da estrutura óssea e poderia ser utilizado como um suporte para um dente. Então ali desenvolveu-se uma série de pesquisas em cima disso. Então aí a partir da década de 80 foi inseridos os implantes autorrosqueáveis dentro da clínica odontológica, do consultório odontológico. E isso mudou-se bastante de lá para cá. Por exemplo, antigamente acreditava-se que para você instalar um implante em qualquer paciente, em qualquer situação, acreditava-se que você teria que colocar o implante. O implante nada mais é, só explicando leigamente para quem ainda não entende essa parte de implantodontia, para os nossos telespectadores, o implante, a palavra implante nada mais é do que o parafuso. É um parafuso rosqueado dentro da estrutura óssea, substituindo a raiz de um dente, que é um dente perdido, um dente fraturado, um dente ausente. Em cima desse implante, do parafuso, é que vem o elemento dental, o dente. Então, o implante é nada mais é do que um parafuso. O dente é que vai em cima do implante. Então, antigamente, acreditava-se que você faria 2 processos cirúrgicos para a instalação do implante. O primeiro passo seria a instalação do implante dentro da estrutura óssea e, independente da situação ou do travamento desse implante dentro da estrutura óssea, fechava-se ali o tecido conjuntivo, a gengiva no caso, e deixava ele parado ali por no mínimo 6 meses. Teria que ter 6 meses. Acreditava-se que durante esses 6 meses o osso reagiria com aquele implante, com aquela estrutura do implante e formaria osso, que é um processo que a gente chama e classifica como ósseo-integração. Acreditava-se que essa ósseo-integração precisava, necessitava desses 6 meses para reagir com o implante, para depois fazer uma segunda cirurgia de reabertura, que a gente chama, para ativar esse implante e dar sequência à parte protética. Hoje, para você ter ideia, sabe-se que, comprovado cientificamente, desde 1992, se não me engano, foi inserida a técnica chamada de carga imediata. A carga imediata na implantodontia significa que você tendo um travamento mínimo dentro da estrutura óssea, ele me possibilita eu instalar o dente já na mesma sessão. Então hoje, por exemplo, se eu chego um paciente com apenas um dente ausente e essa estrutura dele me possibilita as condições favoráveis para a instalação do implante, eu posso hoje, o paciente chega sem o dente, chega sem nada, eu instalo o implante e na mesma sessão, no mesmo momento, eu já consigo instalar um dente em cima do implante. E pronto. Então, antigamente, não podia, isso aí era loucura quando se falava. Então, isso desenvolveu-se muito dentro da implantodontia, baseado em estudos, superfície de implantes e aí afora. Então, hoje, para você ter ideia, também dentro do contexto odontológico e comercial, nós temos uma infinidade de marcas comerciais de implantes. E cada implante, logicamente, com a sua qualidade. É errôneo até o pensamento de que, para o leigo, ele pensa, vou colocar um implante e implante é tudo igual. Não, implante não é igual. Cada implante é para uma determinada situação. Então, existem casos que o paciente chega com dente fraturado, você pode utilizar. Nós temos, por exemplo, eu com as marcas que eu trabalho de implante, cada implante é para uma determinada situação. E quem toma essa decisão é o profissional que é capacitado, no mínimo especialista para isso daí, para ele saber tomar a decisão correta para isso. Então, para quem não sabe o que é implante, então ele acha que é um único parafuso para toda a situação. Não é. Uhum. Em relação à parte estética, nós tivemos uma evolução muito grande. Vamos começar falando sobre clareamento dental. Eu ouço muitos dentistas dizendo, você tem que ficar com a aparência natural do seu dente. Primeira vez que eu ouvi isso, um dentista amigo meu, e eu sinceramente eu não sabia se eu batia nele ou se eu agradecia. Por quê? Porque ele disse, só pessoas muito jovens usam os dentes bem brancos. Esse tom de branco ele escurece levemente à medida que a vida passa. Ou seja, ele me chamou de velho por tabela, mas tudo bem. Realmente existe essa preocupação com o branco adequado à idade e seria muito feio deixar o dente totalmente branco? Veja só, Ney, essa é uma parte bastante delicada da gente falar em relação à cor dos dentes.
Os dentes naturais, os meus dentes, os seus dentes, os dentes de todo mundo, com o passar do tempo, eles tendem a sofrer um escurecimento. Porque com a idade, com o passar do tempo e dos anos, nós vamos sofrendo um processo de envelhecimento. Envelhecimento de células, assim como a pele, e o dente também, como tudo. E os dentes tendem a sofrer um escurecimento natural. Hoje eu tenho 41 anos. Quando eu tinha 31 anos, meus dentes eram mais brancos. Quando eu tinha 21 anos, eles eram mais brancos ainda. Porém, quando eu vir a ter meus 51 anos, aqui 10 anos, eles vão ser mais escuros. A tendência natural e fisiológica dos dentes é sofrer um escurecimento normal. Ele vai sofrendo um amarelamento. O clareamento, quando a gente preconiza ou então sugere para o paciente fazer um clareamento, tanto o clareamento caseiro como o clareamento em consultório, que é o laser, né, popularmente chamado, nós retardamos um pouco esse processo de escurecimento dos dentes. Então, assim, escurecimento vai haver. Não significa que você faça um clareamento hoje, por exemplo, e eu diga para você, eu te prometa, Ney, nós vamos fazer um clareamento hoje, e você não vai mais, vai durar tantos anos e você não vai mais precisar clarear os seus dentes. Vai, os dentes naturais eles escurecem. Todos os dentes escurecem com o tempo. Quando você faz um clareamento, você simplesmente retarda um pouco esse tempo. E além do clareamento, existem outras técnicas que podem, como eu posso dizer, maquiar isso, talvez facetas que são colocadas sobre o dente. Eu ouço muito falar de facetas de cerâmica e também de materiais derivados de plástico ou próximo disso. Não me parece que uma faceta derivada de plástico ou próximo disso seja confiável. A faceta de cerâmica me parece mais confiável, eu posso estar enganado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses mecanismos estéticos. Veja, Sônia, quando a gente fala de estética, envolve, você falou até foi uma falha minha não ter comentado antes, a estética não é um padrão. A estética não é aquilo que eu vire para você e diga, Ney, vou fazer um negócio no seu dente, isso é estética. A estética não existe um padrão de estética. A estética é aquilo que combine falando especificamente dos dentes, a estética, falando-se da parte odontológica, é eu falar de estética dental, contanto que os seus dentes combinem harmonicamente com o seu corpo todo, principalmente com o rosto, tonalidade de pele, cabelo, olhos, nariz, boca, orelhas, se o paciente é alto, se o paciente é baixo, se o paciente é um pouco mais fortinho, mais reforçadinho, ele é muito magro. Então a estética dental é aquilo que combina como um todo, harmonicamente. Então não adianta, por exemplo, eu fazer um trabalho de reabilitação estética, tanto o uso de facetas ou de coroas, colocando com um paciente que tenha, no meu caso, eu sou baixinho, né? Eu tenho 1,70 de altura, então eu colocar uns dentes muito largos num paciente que tem a minha estatura. Então vai aparecer só os dentes do paciente. Então ele tem que ter um tamanho adequado dos dentes, um formato adequado para os dentes. Os dentes não são uma única forma, um único formato. Hoje em dia, para você ter ideia, a gente busca a naturalidade. E a naturalidade, existem alguns processos que a gente utiliza, que inclusive nós deixamos os dentes propositalmente um pouco tortinho, um pouquinho para frente, outro para trás, justamente para buscar a naturalidade da coisa. Então hoje, quando você falou de lente dental, esses outros materiais, as lentes dentais, que são as facetas de porcelana, hoje elas são chamadas de lentes dentais. Por que são chamadas de lentes dentais? Pelo termo assim mais, digamos assim, popular para se entender, são chamadas também de lentes dentais, porque pela espessura delas, elas são muito finas. Porém, se você pegar 10 cirurgiões dentistas, especialistas nessa área, existe uma divergência bastante grande em relação às indicações. Eu tenho a minha filosofia de trabalho bastante conservadora. Humberto, eu tenho a minha filosofia de trabalho conservadora. As lentes dentais funcionam muito bem, funcionam extremamente bem, proporcionam um resultado estético bastante favorável, só que elas têm as indicações corretas. E o profissional que esteja disposto a fazer esse tratamento a um paciente, ele tem que saber o que ele está fazendo. Tá? Porque se ele não souber o que ele está fazendo, se eu fizer uma reabilitação completa da boca toda, da parte superior, da parte inferior, com o uso de facetas, infelizmente, pela espessura da faceta, ela corre um risco bastante grande de haver fratura, ou seja, a quebra da faceta.
Existem também os outros materiais que a gente utiliza hoje à base de zircônia. Zircônia é um metal branco, que hoje ele é usado dentro da odontologia. A zircônia é biologicamente aceitável dentro do contexto odontológico e utilizado como base para instalar a porcelana em cima da zircônia, que proporciona também dentes brancos mais naturais e sem aquele tom acinzentado que antigamente utilizava-se bastante com os materiais metalocerâmicos, ou seja, as famosas jaquetas, popularmente chamada de jaqueta dental, que era quando o paciente fazia uma coroa e por trás ele tinha metal, aquele metal escuro, preto. Então hoje existe a zircônia, que é um metal branco que também é utilizado. Então tanto a zircônia, coroas, ou seja, independente do material, tanto as facetas, cada um tem a sua indicação. E o profissional, o paciente que escolha fazer um tratamento desse, ele tem que escolher com bastante cautela, bastante segurança, um profissional que lhe proporcione um tratamento que não lhe cause um problema maior, ou seja, um profissional que saiba muito bem o que ele esteja fazendo. Né? Doutor, entre o seu campo de especialidades está justamente a reabilitação estética e funcional Sim. dos dentes. Estamos chegando ao fim desse bloco, eu gostaria que o senhor nos explicasse o que significa esse termo reabilitação dentro da odontologia. A reabilitação nada mais é do que você... a reabilitação é você proporcionar a um paciente ou uma pessoa o que ele não tinha antes. A reabilitação, uma reabilitação estética. Uma reabilitação estética é você proporcionar a um paciente, falando-se da odontologia, um sorriso estético, harmônico. Eu tenho pacientes, no caso, por exemplo, que chega com uma reabilitação estética, pode ser com prótese, sem prótese, com facetas, com coroas ou com simples clareamento. Né? Então, vou dar um exemplo de reabilitação. O paciente que chega com os dentes todos amarelados, ele vai fazer uma reabilitação estética. Ele vai fazer um simples clareamento, é considerado uma reabilitação. Então ele faz um clareamento, deixa os dentes todos branquinhos, aquilo é uma reabilitação estética. O paciente que chega com os dentes com espaços entre os dentes, com os dentes tortos, claro que se resolve também bastante isso com o uso de aparelhos ortodônticos. Mas hoje, por exemplo, eu tenho a possibilidade de fazer o uso tanto de lentes dentais, facetas ou coroas, proporcionando um alinhamento dental desses dentes sem o uso da ortodontia, para determinadas situações, não é para todo caso que pode ser feito isso. A parte de reabilitação com o paciente, por exemplo, que não tenha dente nenhum. Hoje a reabilitação funcional e estética também está inserido dentro da área da implantodontia. Então, por exemplo, um paciente que usa dentadura, dentaduras em cima, dentadura embaixo, então o paciente chega com as dentaduras. Hoje, eu ou qualquer outro cirurgião dentista que esteja capacitado a fazer esse tipo de trabalho, ele faz hoje a famosa carga imediata, que o paciente senta no consultório hoje, faz a instalação dos implantes hoje e até o final do dia ele já está com as próteses fixas na boca. É uma reabilitação tanto funcional, quando eu digo funcional, é da parte mastigatória. A parte estética é a parte bonita da coisa, popularmente falando. Então, tanto a parte estética quanto funcional, da reabilitação estética e funcional, significa reabilitação estética, ficar bonito, é reabilitação funcional, poder mastigar com segurança. Doutor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião, falando hoje sobre saúde bucal. Comigo no estúdio está o Dr. Humberto Araújo, dentista em Ponta Grossa, com larga experiência na área. Falamos no bloco anterior sobre implantes e existe quase que um modismo em relação a isso na sociedade. E é um fato. Qualquer um pode fazer um implante? Veja só, Ney. O implante, ele é, como eu falei anteriormente, ele é utilizado hoje dentro da odontologia como a substituição de um dente ausente. Né? Então eu tenho, por exemplo, no consultório, falando rapidinho assim, o paciente que quer fazer um trabalho estético, o que tem que fazer implante. Não, implante é simplesmente quando você não tem o dente. Né? E não é para todo paciente. Existem situações para a gente instalar um implante. Para eu instalar um implante num paciente, em qualquer paciente, eu preciso de uma coisa principal e primordial, que é estrutura óssea, ou seja, osso. Nós estávamos falando de avanço da odontologia e o que mudou bastante, o que evoluiu na odontologia. Hoje, antigamente, quando o paciente não tinha osso suficiente para a instalação do implante, não podia colocar implante. Existem algumas regiões da nossa arcada dentária, da parte superior e da parte inferior, que devido à ausência desses entes, o osso vai sofrendo uma reabsorção, ou seja, ele vai diminuindo de volume.
e ele me impossibilita a instalação de um implante onde não tenha osso. Só que, hoje em dia, a gente pode abrir mão também, pode fazer o uso de materiais de enxertia óssea, ou seja, completar aqueles espaços vazios que não possibilitam o implante com materiais ou biológicos ou não para material de enxertia, para fazer o famoso enxerto ósseo. Então, hoje existem situações que o paciente tem que ficar ali, às vezes, médio em 6 meses para fazer enxerto, para depois fazer a parte de implantes. Como eu falei para vocês, existe a situação número 1 do paciente chegar, colocar o implante e na mesma sessão, no mesmo dia, colocar o dente já em cima do implante. Mas também existe a possibilidade, quando ele não tem isso daí, de fazer o procedimento de enxertia óssea com materiais hoje que mudaram bastante, evoluíram muito, inclusive hoje. Um fato curioso, até existe um material que é utilizado e difundido bastante na Europa, aqui no Brasil também é usado bastante, que é um material que a gente chama de uma substância amorfa, né, que é biologicamente aceitável, que ele me promete em 2 meses eu colocar esse material dentro da estrutura óssea e ele me forma osso. É claro que o custo é exorbitante, mas eu quero dizer assim, pelo avanço tecnológico da odontologia e do avanço das pesquisas em cima desses materiais, ele avançou bastante. Então a questão de todo paciente poder fazer o implante, ele pode, só que para determinadas situações ele precisa ou não fazer uma complementação desse tratamento com materiais de enxertia, tanto da parte estética, da parte funcional. Hoje a odontologia mudou, avançou, é um caminho maravilhoso. A odontologia, eu digo assim brincando, mas eu adoro odontologia, eu trabalho aí há um certo tempo aí na odontologia, então eu adoro odontologia. Se eu fosse escolher uma outra profissão, talvez eu faria de novo odontologia de uma forma mais diferente do que eu fiz. Eu talvez investiria mais em mim em algumas outras formas, mas a odontologia é uma área fascinante, uma área que nos traz para o profissional, para quem gosta dessa área, a conclusão do caso, eu ver um trabalho bem feito na boca de um paciente, ver que aquilo deu um resultado positivo e o principal, um sorriso de uma pessoa que não tinha aquele sorriso, ou seja, a melhora dessa autoestima, você devolver a autoestima e a segurança a uma pessoa, não tem preço, né? É lógico, a gente vive disso, eu vivo disso, vivo da odontologia, dependo disso para eu viver, mas o preço, não tem preço que me pague eu ver a satisfação de um paciente meu. Doutor, em 30 segundos para encerrar, que conselho o senhor dá ao público de forma genérica? O conselho que eu dou assim, da área odontológica, né, é assim, a odontologia hoje está inserida dentro do contexto de tudo da área da saúde como uma forma não só da área estética, da área da saúde, a saúde começa pela boca. Eu digo assim para todo telespectador, qualquer pessoa, ela sempre se consultar periodicamente com o seu dentista, e às vezes todos esses tratamentos que eu falei para você, que a gente conversou hoje, ela que procure sempre um profissional que realmente seja capacitado, seja habilitado, que transmita segurança. Nós temos aqui em Ponta Grossa excelentes profissionais da área odontológica, temos muitos profissionais muito bons. Então se informe bastante com o seu dentista, procure às vezes até uma segunda opinião, mas faça com as pessoas que sejam realmente, com os profissionais que sejam realmente capacitados, habilitados e lhe transmitam segurança para fazer isso. Temos vários profissionais que podem fazer isso em Ponta Grossa. Doutor, muito obrigado pela participação hoje. Caso alguém queira tirar uma dúvida, principalmente por essa parte final de implantes ou algum outro tópico que foi mencionado aqui durante o programa por sua parte, qual o seu telefone de contato? O meu telefone é 3025-3229. Tá, esse é o telefone da nossa clínica, né? Eu espero contar quem queira marcar uma avaliação sem compromisso ou uma remoção de dúvida, alguma coisa, estamos abertos. Obrigado novamente. E muito obrigado a você que estava em casa nos assistindo até agora. O programa Opinião fica por aqui. Voltamos na semana que vem.